Boa noite, turma. Estão me ouvindo? Alô? Oi? Boa noite. Boa noite. Pessoal, dê uns minutinhos aí. Boa noite, Isabela. Dê uns minutinhos aí para todo mundo entrando. Eu mandei o link em cima da hora, mas deixa eu falar uns recadinhos com vocês. Até estava falando com Isabela, a líder da turma. Não sei se ela já falou para vocês, né? Você falou, Isabela, a questão da sala e tudo, não? Falei não, porque você me falou agora e você falou que ia tentar ver com o Luame, né? Antes da gente esperar. Eu até mandei uma mensagem aqui de novo para ela e aí estou esperando a resposta dela. O que acontece, gente? A questão da prova, né? Tá sendo uma novela essa questão da prova. A gente, né? Eu mandei mensagem para a Luame para poder reservar uma sala dia 28, né? Que foi a data que não houve, né? Nenhuma contrapartida aí da turma e tudo, né? Parece que foi unânime essa data. E aí ela me falou que na segunda-feira, que seria dia 28, estariam com todas as salas ocupadas e que as turmas suas é uma turma muito grande, teria que ser uma sala muito grande para poder fazer a prova. E aí eu insisti aqui com ela, falei que era uma data que foi um consenso e tal, já que ela falou que para mudar a data da prova teria que ser uma coisa unânime, né? E parece que nas outras datas não foram unânimes. Então, eu vou ver ainda se eu consigo fazer esse dia 28. Por quê? Eu falei com a Isabela que, da minha parte, tá tranquilo. Eu me organizaria e faria questão de ir presencialmente fazer essa prova para vocês, tá? Por quê? Porque, gente, a prova presencial, né, a prova de rádio, é uma prova que eu tenho que projetar as imagens, tem tempo para vocês olharem na imagem e responder. Então, eu preciso estar lá. Se tiver outra pessoa aplicando, pode até dar certo, mas a chance de dar algum BOzinho é grande. Então, eu faço questão de estar presencial na prova. Deixa eu só permitir aqui. Então, gente... Oi. A gente também podia olhar com o Luame, igual a gente estava conversando, de ver se não tiver como mesmo sendo JK em outra unidade, igual já teve prova ali no centro, eu esqueci o nome, teve de papo uma vez. São Norberto. Isso. Isso. Eu já apliquei prova no São Norberto para algumas turmas à noite lá. E lá eu acho até melhor, porque é muito mais bem localizado e tudo, né? Assim, você não precisa viajar para o JK, digamos assim, né? Então, eu prefiro 1000 vezes São Norberto. Agora, tem que ver com ela, se a gente consegue essa data. Se não der, eu vou tentar ver se tem algum professor que dá aula na segunda-feira, enfim, que às vezes pode e queira trocar, né? Mas, assim, não garanto. Então, gente, primeiro, por que eu estou iniciando com isso, né? Porque é uma coisa que eu vou ter que definir logo, porque se de tudo não arranjar um dia, uma sala, enfim, a prova está marcada para a semana que vem. Então, a gente precisa resolver se vai ser semana que vem, que é a data que está marcada, ou, né, se a gente consegue uma sala e tudo. Eu até, Isabela, você pode até ver com o Luan, fazer uma pressão lá também, se consegue, enfim. Mandei para ela aqui porque ela falou que estava certo, né? Já estava confirmado. E aí, hoje que você falou agora isso comigo, eu fiquei até assim, mandei mensagem para ela. É porque, na verdade, eu mandei mensagem, ela me perguntou se a aula hoje seria presencial ou online, aí eu falei com ela, vai ser online e tal, e aí fui confirmar com ela, né, a data da prova e perguntar se tinha sala disponível. Aí ela me mandou aquela mensagem que eu te encaminhei, falando que não ia ter sala disponível nessa data. Renato, fala com ela que a gente não vai dia 18, não. Gente, aí é complicado. Mas nós vamos resolver. Por quê, gente? Isso, né, também depende muito da turma. Se vocês conseguirem alguma outra sexta-feira unânime, dá para
dá para fazer, entendeu? Então, assim, nem que jogue mais para frente, às vezes vai ficar 2 provas muito perto da outra, mas, enfim, aí é com a turma. Porque a sexta-feira é SUS, ninguém tira a sala, tá? Mas como não teve um consenso, aí assim, ela falou que tem essa regra de tem que ser 100% para poder mudar, parará. Então, eu estou fazendo de tudo para ajudar vocês. Assim, a solicitação de mudar de prova partiu da data, partiu da turma. Não foi eu que marquei essa data, já vem prévia da faculdade. Então, aí ela me falou isso, falou, Renato, ou é um consenso e tal, ou então o próprio professor, ela falou assim, que eu poderia mudar. Só que, como tem gente que não pode, como é que eu chego uma coisa que já estava agendada, eu mudo e tal, então vai criar uma confusão. Então, assim, eu espero que vocês entrem no acordo, né? Ou a gente consiga uma sala, né? Ô, professor, talvez uma possibilidade, na segunda-feira, o 7º período, tem aula de MBE com Grace. Ela dá algumas aulas online. Talvez uma possibilidade é perguntar a ela se essa aula do dia 28, se ela poderia ser online, que aí o Rai Colares ficaria livre. Ótimo, ótimo. Se você conseguir isso, Vitor, mesmo que se for presencial, pedir ela para, especificamente nessa segunda-feira, ser online, explicar para ela o que aconteceu e tal. Às vezes ela consegue, né, remanejar aí. Eu posso tentar ver isso com ela e dar um retorno aí para a turma também. Ótimo. Então vai dar certo. De um jeito ou de outro, acho que no final a gente vai conseguir uma sala aí. Eu só estou abrindo a aula com isso hoje, porque eu preciso, né, ver com vocês aí também, para a gente trocar essa ideia, igual o Vitor falou aí, para poder resolver. Porque aí, se for dia 28, eu também tenho que me programar, eu também tenho que fechar minha agenda aqui, né, eu também tenho que viajar, enfim, tem que uma série de coisas que eu tenho que resolver para poder ir dia 28. Mas eu vou, mas eu preciso também da garantia da faculdade que vai ter sala e tal, porque senão a gente não consegue fazer. Mas então, Vitor, você vê isso aí. Eu mandei mensagem para o Luano também, tá, Isabel? Vamos aguardar aqui. E aí eu acho que essa ideia do Vitor é uma ideia boa. Se é segunda-feira. Oi? Também mandei a mensagem assim que você me enviou, eu pedi ela também. Ótimo. Então, beleza. Então, a gente fica no aguardo aí. Vamos ver se a gente consegue resolver isso o mais rápido possível para a turma se programar, né? Até dá tempo da gente fazer uma aula de revisão, enfim, acho que fica melhor para vocês aí, já que estava todo mundo já achando que a prova ia ser dia 28, né? Então, que continue para ser dia 28. Porque tinham confirmado, né, que ia ser dia 28. Pois é, por mim estava confirmado, eu tinha até falado com a Isabela. Isabela, não, beleza. Ela me mandou, né, que teve a votação, que ninguém votou não, e aí eu falei, não, então tá tranquilo. Por mim, pode ser dia 28, eu me organizo para ir. Só que agora, na hora de confirmar com a coordenação, aí foi uma questão da coordenação que pegou e passou essa questão que não ia ter a sala. Então, aí nós estamos tentando resolver aqui agora. Isso foi agora, tá? Isso foi agora, há pouco tempo que eu mandei para a Isabela, tá? Então, por isso que eu já estou abrindo com isso aqui, porque a gente não resolveu ainda. Mas eu acho que para a Grace vai ser tranquilo, ela é bem de boa em relação a essa questão. Inclusive, ela teve problemas pessoais da nossa turma, assim, que a filhinha dela estava doente na época, ela deu várias aulas online para a gente e foi tranquilo. Então, eu acho que ela vai aceitar, sim, fazer essa aula online e a gente fazer a prova lá no RAI. Ótimo. Então vai dar certo, gente. Vai dar certo. Vamos esperar aí. E aí depois a gente vem com novidades aí, se Deus quiser. Mas alguém que conhece a Grace aí já pode perguntar ou mandar mensagem para ela, explicando, enfim, para a gente ver se a gente consegue. Se conseguir trocar, eu já falo com o Luana. Né? Fala, Luana, a professora que ia usar a Rai Colares e tal, aceitou, parará, tal. Aí se a coordenação também põe empecilho, eu vou falar, aí também não, né? Que ela dá aula híbrida também, online e presencial? Não é? Geralmente algumas aulas são online. Eu não sei se assim, em relação com a coordenação, como é que é, sabe? Mas já aconteceu, inclusive, lá o pessoal ter prova próximo, pedir para ser online, ela fez online. Então, eu acredito que se não for ter outra coisa lá, for só a aula mesmo, por parte dela não teria problema. Entendi. Não, mas vai resolver, vai resolver. Qualquer coisa também conversa com o Luame e fala, não, tem que ter um bom senso também, né, da coordenação, né, para poder ajudar.
Mas vai dar certo, então, gente. Isso aí, acho que, no fim das contas, tudo se ajeita, tá? Gente, vou abrir a aula aqui para a gente tentar finalizar a mama hoje. Se não finalizar, fica faltando um pouquinho aí antes da próxima aula a gente termina, tá? Mas hoje vai ser ultrassom de mamas, tá? Vamos falar de mama masculina e prótese de silicone, tá bom? Tô só abrindo aqui a aula. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar enquanto tá abrindo aqui? Tá tudo tranquilo aí? A matéria, vocês estão conseguindo? Teve algumas pessoas que não conseguiram acessar o Class, né? Depois eu vou adicionar quem não conseguiu. Se tiver mais alguém aí que não entrou em contato, não me falou, pode falar aí que eu vou adicionando, tá? Quem não conseguiu entrar no Class. Beleza, abriu aqui. Abriu tudo de uma vez aqui. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Estão vendo minha tela aí? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, na última aula a gente terminou a mamografia, porém, eu falei de linfonodomegalia axilar, e aí ficou faltando só falar uma coisinha aqui para vocês, tá? Que é esse aqui, tá? A lesão cutânea, tá? E um linfonodo intramamário. Lesão cutânea, gente, é o seguinte. Imaginem vocês, tá? Que a paciente tem, sei lá, uma pinta grande, uma verruga na mama, alguma ferida, alguma coisa, isso pode aparecer na mamografia. Então, aqui no caso era uma verruga. Se a técnica não marca essa verruga, isso aqui vai simular um nódulo na mamografia. E não tem como saber se isso aqui é um nódulo dentro da mama ou uma verruga na pele, a não ser que faça uma incidência em perfil. Às vezes até na média lateral oblíqua fica parecendo que está dentro da pele. Então, isso aqui é no exame físico. A técnica tem que ser treinada para, quando tem alguma lesão cutânea, ela marcar essa lesão, tá? Seja uma verruga, ou seja, uma pinta grande que ela acha que vai aparecer, uma ferida, qualquer coisa ali que está dentro da área do filme e que ela acha que pode simular ou mimetizar alguma lesão, ela tem que marcar. E como é que marca? Pode ser com grampo, pode ser com qualquer coisa de metal ali que ela pode colocar circundando, ou às vezes só perto ali, pega um clips, abre um clips ali, coloca ali e bate a mamografia. Então, a gente já faz o laudo sabendo que isso aqui é uma lesão cutânea. Eu já peguei várias vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, foi várias vezes, pedindo ultrassom para um nódulo mamário, e na hora que eu vou fazer o exame de ultrassom, eu já pego e já olho e falo, uma verruga. Por quê? Quando eu vou fazer o exame de ultrassom, eu estou vendo a paciente. Então, eu já olhei a mamografia e já vi que aonde que estava a lesão é aonde que tem uma verruga. Aí eu já faço o exame tranquilo. Já falo com a paciente, isso aí era uma lesão cutânea e tal, mas assim, para a paciente é ruim, porque gera uma ansiedade, às vezes o paciente fica, eu tenho um nódulo na mama e tal, tem que fazer um ultrassom, voltar a fazer um outro tipo de exame, gastar. Então, isso aqui tem que ser na hora da realização do exame. Tá? Isso aqui não pode ser confundido com uma lesão intramamária e gerar todo um transtorno para a paciente. Tá? Então, bons serviços têm bons profissionais que são treinados e isso aqui a gente tem que cobrar, nós médicos tem que cobrar. Se passar uma lesão cutânea, a gente tem que chamar e falar, isso aqui não pode passar. Tá? Isso aqui não pode acontecer. Por quê, gente? Porque isso aqui gera transtorno. Isso aqui pode simular, falsear laudos, pode atrapalhar muito a questão da paciente, tá bom? E por último, o linfonodo intramamário. Gente, existe uma lesão nodular dentro da mama, tá? Que são linfonodos intramamários. Esse aqui, é talvez a única lesão nodular na mama que a gente já dá BIRADS 2 de cara. Por quê? Quando é um nódulo intramamário,
o BIRADS é 0, né, para fazer ultrassom para saber se é sólido ou cístico, coisa que nós vamos conversar agora. A não ser que seja um nódulo especulado, que aí já é um nódulo suspeito, já é um BIRADS 5 de cara. Mas esse nódulozinho aqui, ó, ele é tipicamente um linfonodo. Como que eu sei que é um linfonodo? Olha, primeiro, ele é um nódulozinho que tem um centrozinho mais escuro. Esse mais escuro é o hilo gorduroso. Ele geralmente, ó, tá adjacente a um vaso, tá? Esse aqui é um vaso sanguíneo que está passando ali. Então eu tenho um nódulo com um centrinho mais escuro, adjacente a um vaso. Eles são menores do que 1 centímetro, né, na grande maioria das vezes, e tipicamente eles, né, estão no QSL, quadrante superior-lateral, que é próximo do prolongamento axilar, que é onde que a gente tem, né, linfonodos na região axilar. Então, tendo tudo isso, a gente já pode cravar que é um linfonodo intramamário. E fora isso, ele tem um aspecto reniforme. O que é isso? Ele é meio ovalado, meio em forma de rim. Reniforme é forma de rim, tá? Então, ele é circunscrito, é mais ovalado, né? Ele não é redondinho, uma bolinha redondinha, tá? Mas ele tem esse centro mais escuro, adjacente a um vaso sanguíneo e no QSL. Tem todos esses critérios, a gente já crava linfonodo intramamário. Ah, fiquei na dúvida. Não tem problema, dá BIRADS 0, vai fazer ultrassom e vai confirmar que é um linfonodo intramamário, tá? Muitas vezes a gente não tem como saber se é linfonodo ou não pela mamografia, mas alguns casos você já tem certeza pela mamografia. E isso é com o tempo. A gente vê, lesãozinha no QSL, pequenininha, adjacente ao vaso, com o centrozinho mais escuro, que é o centro gorduroso, né, que é a gordura hilar, né? Isso aqui é um linfonodo intramamário. Eu não preciso pedir um complemento de ultrassom para poder saber se esse aqui é sólido ou cístico, tá? Então, Renato, pode falar, gente. pode falar, Bela, primeiro? Não, é que eu vou avisar só da prova aqui, rapidão, Tá. é porque Grace acabou de me confirmar que ela pode sim, viu? Que ela deixa você fazer lá, ela só pediu para entrar em contato com... na verdade, é melhor entrar em contato com a Luame, né, para falar que ela concordou, Sim. viu? Aí já te avisando aqui. Ótimo, então fechou, gente. Eu acho que agora não vai ter problema, não. Eu vou confirmar com o Luane, tá? Assim que eu terminar, eu já mando uma mensagem aqui para ela, né? E aí acho que tá tudo certo. Mas eu confirmo com a Isabela, tá? Vamos ver o que a coordenação vai falar. Mas acredito que agora eles não devem criar caso, não, já que, né, vai ter uma sala liberada, né? Será que ela vai fazer online? Vai ter uma sala liberada para a gente. Tá bom? Mas aí eu confirmo com vocês, tá? Obrigado, Isabela. Alguém ia perguntar aqui o que é. É a outra Isabela. Ô, Renato, Oi. repete, por favor, o que é reniforme, o aspecto? Reniforme, ao pé da letra, é formato de rim. O que é o formato de rim? Rim é tipo um feijãozinho, né? Ele é mais ovalado do que redondo. Do que quando o linfonodo, seja linfonodo inguinal, seja linfonodo cervical, seja linfonodo axilar, ele tem esse aspecto reniforme. É uma característica do linfonodo típico, né? Ele fica com formato mais de rim, né? Mais de feijãozinho, aquele formato mais ovalado do que redondo, do que uma bolinha mesmo, tá? Os linfonodos, a maioria das vezes, eles são mais compridos do que aquela bolinha, uma bolinha mesmo, tá? Quando eles perdem esse formato, aí já é um dos indicativos que pode ser um linfonodo atípico, tá? Não é o único, né? É perda do hilo gorduroso central, espessamento do córtex, né? Perda desse formato reniforme, ou seja, ele fica mais arredondado, fica com uma vascularização mais anárquica. Então, tudo isso a gente avalia para falar se um linfonodo é atípico ou típico. As características do linfonodo típico, eu estou falando de forma geral, não só de mama, de abdômen, de inguinal, de cervical, de tudo. Formato reniforme, hilo gorduroso central preservado, vascularização hilar, quando a gente joga, por exemplo, Doppler, tá? E vascularização hilar, hilo gorduroso, e o córtex ele é simétrico,
ele não tem um espessamento cortical assimétrico, por exemplo, tá? O córtex, quando a gente fala o córtex é tudo aquilo que não é o hilo gorduroso. Então, o hilo gorduroso, no ultrassom, ele fica mais ecogênico, mais branquinho, e tudo que fica preto em volta é o córtex. Tá? Isso aí a gente vai vendo ao longo das aulas, tá? Isso até no abdômen a gente comenta um pouco, tudo, mas é só para vocês já irem imaginando. Mas aqui, na mama, na mamografia, é uma bolinha mais ovalada, né? Não fica tão redondinha, o hilo gorduroso é mais pretinho, adjacente a um vaso. Você lembra que o sistema linfático passa ali junto com o sistema venoso, tá? Então, adjacente a um vaso e mais frequente no QSL, né? Que é o quadrante superior lateral. E, claro, menor do que 1 centímetro, ou seja, são lesões pequenas, tá? Se você tem uma lesão de 2 centímetros, não vai ser um linfonodo intramamário, né? 2 centímetros é muito grande. Ok? Ok, obrigada. Nada. Então, gente, agora vamos entrar para a segunda aula. Deixa eu ver, cadê? Aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, gente, nós vamos falar aqui um pouco sobre ultrassonografia, tá? Então, a gente tem várias indicações de ultrassom de mama. Várias. Eu tenho certeza que muito, principalmente das mulheres, de vocês já devem ter feito ultrassom de mama, tá? É um exame muito comum, muito frequente para tudo, tá? Seja para avaliação de rastreio de câncer de mama, seja para avaliação de prótese de silicone, seja para avaliação pré-operatória, seja para avaliação de algum desconforto, de alguma mastalgia, de alguma massa palpável, enfim, tem várias indicações. Então, vou ler alguma aqui para vocês, tá? Primeiro, avaliação e caracterização de massas da mama ou achados relacionados com sinais e sintomas. É o que eu falei. Pode ter um nódulo palpável, uma massa, né, alguma descarga papilar, tá? Eu expliquei para vocês, aula passada, quais são as descargas papilares suspeitas, qual que não são tão suspeitas, né? Avaliação de alterações detectadas em outros estudos de imagem, como ressonância e mamografia. Então, a gente comentou aqui agora, tem um nódulo na mamografia, BIRAD 0, eu faço ultrassom para eu saber se é nódulo sólido ou nódulo cístico, ou seja, um cisto. A ressonância magnética, a gente usa muito second look, tá? Chama second look. O que é isso? Eu vejo algo na ressonância magnética, tá? E isso é feito em todos os bons serviços. Quando eu falo isso para vocês, se a gente vê no congresso, faça um second look. Então, eu vi alguma alteração na ressonância magnética. Eu reconvoco a paciente para eu olhar aquela alteração pelo ultrassom. Isso aumenta muito a acurácia. Muito. Eu não vou dar o BIRAD 0 na ressonância para fazer o ultrassom. Eu chamo a paciente de forma complementar para eu fazer o que a gente chama de second look, ou seja, vai melhorar o meu laudo da ressonância magnética. Eu já vou dar um laudo mais acurado ali, com uma certeza maior. Agora, claro, tem algumas lesões que a gente tem que dar um BIRAD 0 até pela ressonância. Porém, a grande maioria das vezes a ressonância ela, né, vai tentar fechar o máximo possível o BIRAD, né, correlacionando com mamografia e ultrassom. Geralmente, quem vem fazer a ressonância já tem algum exame prévio ali, ou de ultrassonografia ou de mamografia. E muitas vezes a gente reconvoca para nós mesmos fazer a ultrassonografia, porque aquela alteração que você viu pela ressonância magnética, muitas vezes o outro examinador não viu porque era uma área que apareceu só na ressonância e que talvez não tinha sido estudada a fundo pelo ultrassom. E aí você olha já direcionado, isso faz toda a diferença. Tá? Outra indicação, avaliação de massas palpáveis em mulheres com menos de 30 anos de idade, em mulheres grávidas e lactantes. Tá? Gente, quanto mais jovem, maior a densidade da mama
menor a sensibilidade da mamografia. Então, em mulheres muito jovens, né, em que não tem um alto risco, não tem um fator de risco, nós conversamos sobre isso já na primeira aula de mama, a gente pode, né, lançar a mão do ultrassom como um método de rastreio ou como um método de diagnóstico de massas palpáveis, de alterações tipo espessamento de pele, descarga, enfim, de várias outras coisas, em mulheres jovens, ou mulheres grávidas, ou mulheres que estão, né, amamentando, tá? Avaliação de implantes ultrassom é muito bom, nós vamos conversar sobre isso. A mamografia tem uma sensibilidade muito limitada para avaliação de implantes. Ela só consegue detectar com precisão a rotura extracapsular, que vocês vão entender o que é rotura intracapsular e extracapsular. Já a ultrassom não, tá? Padrão ouro para implante mamário, ressonância magnética e não se discute, tá? Renato, eu tenho um implante, estou achando que um ficou assimétrico, de repente, mudou o formato da minha mama. O que eu faço? Olha, inicialmente pode fazer um ultrassom para ver se esse implante não rodou, para ver se esse implante não teve nenhuma ruptura, mas posteriormente, se o ultrassom não conseguir caracterizar, faça a ressonância, que é o padrão ouro, ou faça a ressonância de cara, tá? Porque padrão ouro de imagem para avaliação de implantes é ressonância, mas ultrassom é muito bom. Mamografia, não. Não adianta fazer mamografia porque tem uma avaliação muito limitada para a avaliação dos implantes, tá? Rastreamento, e está até em negrito, de pacientes assintomáticos de alto risco e com mamas densas. Ou seja, pessoal, nem precisava desses mamas densas, tá? Então, assim, o que quer dizer aqui? Olha, paciente que não tem sintoma, mas que é de alto risco, né, tem que fazer ultrassom junto com a mamografia. É aquilo que eu falei, de preferência, se possível, fazer os 3, ultrassom, mamografia e ressonância. Mas, na prática, pelo menos ultrassom e mamografia. Isso eu já comentei com vocês, tá? Em pacientes de alto risco. E é um excelente método para guiar a biópsia. Então, hoje, gente, a gente pode fazer a biópsia guiado tanto pela mamografia, tá? Que chama estereotaxia, tanto pela ressonância magnética, que seria só grandes centros que fazem, que imagina, existem neoplasias mamárias, que a gente chama de carcinoma oculto. O que é carcinoma oculto, gente? Deixa eu ver se eu falei isso para vocês, ou se vocês sabem o que é carcinoma oculto. O que é carcinoma oculto? Alguém lembra? Alguém sabe? Não? Ninguém? É quando só consegue ver, tipo, numa ressonância magnética, aí não consegue ver no ultrassom, ou então em outra forma de rastrear? Exatamente. Quem foi que falou? Isabela, a casa. Isabela, muito bem. O que acontece? Quando eu falo carcinoma oculto, eu já estou falando que tem um carcinoma escondido. Então, o que acontece? Muitas vezes, a paciente aparece com uma linfonodomegalia axilar. Quando tem uma linfonodomegalia axilar sem causa conhecida, quem lembra da última aula? O que nós temos que fazer? Você lembra, Isabela, o que é que a gente tem que fazer quando tem uma linfonodomegalia sem causa conhecida? Para explicar aquela linfonodomegalia? Qual BIRADS que é? Quem é que lembra? Eu falei Isabela porque ela complementou aí, mas pode ser outras pessoas. Eu não lembro, não. Não é não? Oi? O 0? Não. 0 não. Ou é 2 ou é 4. Por quê? Se eu tenho uma causa conhecida para aquela linfonodomegalia, por exemplo, uma doença que eu falei na última aula, que dá muita linfonodomegalia axilar, é artrite reumatoide. Mas existem outras. Doença da arranhadura do gato, que é menos comum. Mas existe, por exemplo, uma infecção de pele no braço. A própria vacina pode dar uma reação inflamatória que gera uma linfonodomegalia, né? Eu posso ter qualquer alteração ali que
eu possa desenvolver uma linfonodomegalia que justifique aquela linfonodomegalia, ali vai ser 2. Mas se eu não tenho nada que explique aquela linfonodomegalia, a paciente tem linfonodomegalia, principalmente quando é unilateral, a gente fica mais preocupado, eu tenho que dar um BIRADS 4 e biopsiar aquela linfonodomegalia. Eu estou falando isso de novo para entrar na cabeça sua. Então, linfonodomegalia axilar sem causa conhecida, em mulheres, é biópsia. Com causa conhecida, é BIRADS 2. Tá? Então, linfonodomegalia sem causa conhecida, vamos biopsiar. Biopsiou. Veio o quê? Um linfonodo acometido por um linfonodo metastático de câncer de mama. Aí você vai procurar esse câncer de mama. Você descobriu pelo linfonodo. Aí você faz a mamografia normal. Faz o ultrassom normal. Então, é o quê? Um carcinoma oculto. É isso que a Isabela falou. Carcinoma oculto é quando eu tenho um linfonodo metastático, ou seja, eu tenho uma neoplasia de mama, porém eu não sei onde que ela está. Nem pela mamografia, nem pela ultrassom. O que eu vou fazer? Ressonância magnética. E aí, a maioria das vezes, felizmente, a gente acha pela ressonância magnética. Achando pela ressonância magnética, eu tenho que biopsiar aquela neoplasia. E muitas vezes, como ela é oculta no ultrassom e oculta na mamografia, eu tenho que biopsiar pela ressonância, tá? Então, precisa de todo um aparato. A ressonância, vocês sabem que não pode entrar metal, então tem que ser a agulha própria, a pistola própria, né? Tudo próprio da ressonância, para poder... Você tem que parar a máquina. A ressonância é uma máquina que tem muito volume, é caro, então a biópsia geralmente é muito cara para poder fazer. Nos grandes centros, hoje já deve estar por volta de R$12 mil para você fazer uma única biópsia de mama em uma lesão, tá? Que é perto de biópsia feito pelo ultrassom, que é R$500, R$600, é muito caro, né? É mais de 20 vezes o valor. Porque aí você tem que parar toda a máquina. E são geralmente poucos lugares que fazem, tá? Então, por isso que o ultrassom é um excelente método. É um aparelho que é dinâmico, rápido. Você vai colocar ali, viu a lesão, já faz uma incisãozinha ali, anestesia local, o paciente sai só com um furinho, nem dá ponto, gente. Nem dá ponto. É um furinho só e já resolve. É muito legal. Agora, a principal indicação da ultrassonografia é essa daqui, ó. A diferenciação de nódulos sólidos e císticos a diferenciação de nódulos sólidos de cistos, ou nódulos císticos, que é aquele negócio. A mamografia detecta um nódulo, aí você faz a ultrassonografia para saber se aquele nódulo é sólido ou se aquele nódulo é cístico, tá? Essa é a principal. Por que eu falo principal? Que é a mais comum, tá? É a que a gente vê no dia a dia com maior frequência. Por exemplo, nesse caso aqui, concordam comigo que... Opa, droga. Vou ter que fazer assim, sem a setinha. Esse nódulo aqui da esquerda, tá? É um nódulo muito parecido com o nódulo da direita, tá? Todos os dois, né, têm uma forma oval, margens ou circunscritas ou parcialmente obscurecidas pelo parênquima adjacente, tem só uma partezinha ali que está obscurecida, tá? Mas isso não importa. O que eu quero falar para vocês são nódulos com características muito parecidas pela ultrassonografia. Esse nódulo da esquerda, quando faz um ultrassom, ele é desse jeito, ele é um cisto. Eu vou explicar para vocês como que a gente vê o cisto. E esse nódulo da direita, ele é o quê? É um nódulo sólido. Então, são nódulos idênticos na mamografia, que na ultrassonografia a gente vê que um é cisto e o outro é nódulo sólido, tá? Como que eu diferencio? Agora aqui já começando a explicar para vocês os achados de imagem aqui. Gente, tudo que é cístico, geralmente, né? Por isso que eu estou falando no geral, nem sempre, tende a ser o quê? Anecoico, porque é líquido. Líquido geralmente é anecoico, fica preto,
preto, fica muito escuro. E ele tem um reforço acústico posterior. O que é um reforço acústico posterior? Vocês vão ver em outras imagens, parece que eu liguei uma lanterna atrás aqui embaixo do siso. O som ele vai propagar aqui no líquido, né, e ele vai reforçar aqui, ele vai ficar com uma ecogenicidade maior aqui, ou seja, parece que a melhor explicação parece que liga uma lanterna embaixo do cisto. Ele vai acender aqui embaixo, tá? Já o nódulo sólido, ele vai ser geralmente hipoecogênico. Olha a diferença do hipoecogênico, que é escuro, não tão escuro, do anecogênico ou anecoico, que é preto, tá? O nódulo sólido, geralmente, não tem um reforço acústico posterior, tá? Vamos explicar isso mais para frente, essa questão do reforço da sombra, vocês vão entender. Os nódulos pelo ultrassom, existe algumas coisas que é igual à mamografia, tá? Por exemplo, a forma é igual, tá? A margem é igual. A orientação do nódulo, eu vou explicar para vocês, ela é exclusiva do ultrassom. Assim como a ecogenicidade, porque a ecogenicidade a gente só tem no ultrassom, e assim como os achados posteriores, se tem reforço, se tem sombra, se é sombra lateral. Eu vou explicar isso para vocês aqui na prática. Então, olha aqui a orientação. Orientação exclusiva do nódulo. Aqui eu tenho um nódulo que o maior eixo dele é paralelo à pele. Sempre a pele vai estar aqui, ó, paralela ao ultrassom, à imagem, tá? Então eu tenho um nódulo que o maior eixo dele é paralelo à pele, ou seja, é um nódulo deitado, tá? Mais largo do que alto. Já esse nódulo, eu tenho um nódulo que é mais alto do que largo, ou seja, a orientação desse nódulo, ele é mais perpendicular à pele. Ele na verdade, não é mais perpendicular, ele é perpendicular à pele, porque o maior eixo dele, né, está perpendicular à pele, ou seja, ele é mais alto do que largo, ou seja, ele é mais em pé do que deitado. Toda vez que eu tenho a orientação mais alto do que largo, ou seja, mais em pé do que o nódulo mais em pé do que deitado, isso é uma característica suspeita, tá? Então, olha, vejam esses dois nódulos aqui. O que vocês acham desse nódulo aqui? A orientação desse nódulo, ele está mais alto do que largo, tá? Então, aqui seria um nódulo, né, que talvez seria perpendicular à pele, tá? Aqui é um nódulo que está o quê? Paralelo à pele, porque ó, o maior eixo dele está paralelo à pele. Então, resumindo, gente, deixa eu... Não tem imagem. Essa aula é uma aula antiga aqui. Não tem imagem... Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tinha um negócio aqui, deve ser porque eu... aqui, ó. Então, toda vez que eu tenho um nódulo, não é antiga não, porque eu estava minimizado, mais alto do que largo, ou seja, mais em pé, né, o ovo em pé que a gente fala, é um nódulo mais suspeito do que um nódulo quando ele está deitado, né, o ovo deitado. Então, aqui, ó, eu tenho um nódulo mais perpendicular à pele, aqui eu tenho um nódulo mais paralelo à pele, tá? A forma é igual, né, a mamografia, pode ser oval, redondo, irregular. O oval ele pode ter 2 ou 3 lobulações, tá? Isso aí a gente já explicou na mamografia. O padrão de eco, gente, ele vai falar em relação à gordura mamária, se o nódulo ele é mais branco, igual ou mais escuro, ou seja, se ele é mais hiperecogênico, ele vai ser mais branco. Se ele é isoecogênico, ou seja, ele vai ter a mesma ecogenicidade da gordura. E se ele é hipoecogênico, se ele é mais escuro que a gordura. E a gente tem também um nódulo heterogêneo, que ele pode ter áreas iso, áreas hipo ou áreas hiper, tudo dentro do nódulo, tá? Geralmente o nódulo hiperecogênico, que é esse primeiro, ali da esquerda, esse aqui, ó. Esse aqui, ele tende a ser um nódulo de gordura, tá?
O nódulo isoicogênico ele pode ser ou não um lóbulo de gordura. Agora, o nódulo hipoecogênico, aí sim já é um nódulo sólido, né? Não necessariamente suspeito, a gente tem que ver as outras características, mas já é um nódulo que não deve ser gordura, tá? E o nódulo heterogêneo também não é um nódulo que pode até ter gordura entremeada, mas não é só gordura, tá? Então, a gente tem esses diferentes tipos de padrões de eco do nódulo, tá? Esse nódulo aqui, gente, eu sei que a imagem está muito ruim, está meio quadriculada, mas vamos tentar aqui focar nesse nódulo aqui. Você está vendo, né, um negócio preto aí. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte. Vocês acham que esse nódulo ele é regular ou irregular? E por que? Irregular. Irregular. Por que não seria um cisto anecoico, preto? O que é um nódulo? Por que eu estou falando que é um nódulo sólido? Gente, o que é esse aqui, ó? Por causa da sombra? Boa, por causa da sombra. Reparem que embaixo dele tem sombra acústica posterior. Eu não tenho reforço. É o primeiro motivo. Segundo, é um nódulo irregular. Cisto tende a ser contornos regulares. Cisto é uma imagem benigna. Cisto, né, na grande maioria das vezes, eu vou explicar para vocês os tipos de cisto, mas cisto, ele dificilmente é um cisto espiculado, né, ou irregular, e é praticamente impossível. Né? A gente pode ter um cisto mais lobuladinho, mas irregular ou espiculado dessa forma, não. Ainda mais com sombra acústica posterior. Ou seja, tomem cuidado para falar, ó, tudo que é preto, preto, preto é cisto. Não é assim também, não. A gente tem alguns casos de nódulos marcadamente hipoecogênicos, nódulos que, na verdade, têm calcificação e fazem uma sombra muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui, o que vocês acham? Esse nódulo é um nódulo suspeito? É um nódulo com baixa suspensão? O que vocês acham desse nódulo aqui? Suspeito. Suspeito. E aqui eu vou dar mais uma dica para vocês. Ó, aqui no achados posteriores, eu falei para vocês que é exclusivo do ultrassom. E aí, toda vez que eu vejo um nódulo com sombra acústica posterior, isso é uma característica de suspeição. Nódulos que fazem sombra, igual esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ó, esse nódulo da direita, porque o da esquerda é um cisto, não tem sombra. Olha embaixo do nódulo, não tem sombra, tá? Agora vamos olhar esses aqui. Os dois não tem sombra, porém, esse da direita ele é mais irregular, vocês conseguem ver que ele tem uma, né, como se fosse um chifrinho ali do lado, né, e ele não faz sombra, mas ele ainda assim é mais alto do que lá, é um nódulo que também é suspeito. Não é só uma característica que a gente avalia. Agora, olha esse nódulo, esses três nódulos aqui, ó. Esse aqui não faz sombra, o nódulo oval, não tem muita suspeição. Esse aqui é um nódulo redondo, também não tem sombra. Agora, olha esse irregular. Irregular tem ou não tem sombra? Tem sombra acústica. Tem. Ô, Renato. Oi. Aquele perpendicular que você passou aí, a gente pode falar que ele pode ser um Bihartz 4? Sim, sim, com certeza. Aqui, gente, ó, vamos lá. Se tem uma característica de suspeição, geralmente no ultrassom, a gente já dá um Bihartz 4. Por exemplo, se ele for um nódulo mais alto do que largo, já incomoda. Se ele for um nódulo irregular e não faz sombra e tal, mas ele é irregular, já incomoda. Se ele faz uma sombra, até você provar o contrário, que aquela sombra não é uma calcificação, porque pode ter um fibroadenoma calcificado, que é aquela calcificação em pipoca. Por isso a importância de correlacionar com a mamografia. Se eu até eu provar o contrário, que aquela calcificação, que aquele nódulo não é um nódulo calcificado, mas sim um nódulo que faz sombra sem ser calcificado,
né? E aí a correlação com a mamografia, e muitas vezes a gente consegue ver uma calcificação grosseira pelo ultrassom também, aquele nódulo também é um BIRADS 4. Então, resumo da obra. Se eu tiver uma característica suspeita, geralmente, né, óbvio que a gente usa com bom senso isso também, mas geralmente já tende a ser um BIRADS 4 pelo ultrassom, tá? Então, a gente tem que ter ou sombra, ou forma ou margem irregular, ou mais alto do que largo, né? Ou ou especulado, essas coisas eu já falei que já entra na margem, tá? Então, seria mais essas características que a gente vai ficar mais atento. Igual nesse caso. Esse caso, né, na verdade, era o quê? Era uma calcificação grosseira benigna. Então, aqui seria o quê? Um BIRADS 4 ou 5. Agora, quando você olha a mamografia, estava exatamente na topografia dessa calcificação aí. E aí, essa calcificação é uma calcificação suspeita? Não. Mas dava essa imagem feia aqui. E aí, você ia mandar biopsiar essa calcificação? Então, gente, aqui vai de novo uma coisa que eu já tinha falado para vocês, que esses gatilhos que eu falo aqui para vocês é importantíssimo. Como que eu poderia ter evitado dar um BIRADS errado nesse ultrassom? Olhando a mamografia. Como que eu ia olhar a mamografia? Se a paciente trazer ou tiver uma mamografia para eu fazer ultrassom. Então, geralmente, acima de 40 anos, porque eu não posso cobrar de uma mulher de 22 anos que tem uma mamografia para fazer ultrassom, porque ela não está na época ainda de fazer o rastreio. Mas uma mulher acima de 40 anos, você deve e tem que cobrar a mamografia antes do ultrassom. Por esse é um dos motivos. Para evitar falsos diagnósticos, para, se eu tiver uma alteração suspeita na mamografia, eu poder achar ela mais fácil pelo ultrassom. Então, é para a segurança do médico e da própria paciente que é obrigatório, né, trazer a mamografia acima de 40 anos. Claro, já falei... Professor, Oi. desculpa te interromper, mas apareceu que a chamada vai finalizar daqui 15 minutos. Uai, sério? Será que eu mandei pro... Não mandei pelo meu e-mail corporativo? Qual e-mail que eu mandei, você sabe? Deve ser que eu mandei pelo meu e-mail... Eu acho que eu mandei pelo meu e-mail normal. E foi. Aí só tem 1 hora. Pera aí, gente. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mandar aqui rapidinho, que aí quando finalizar, vocês já entram. Vocês já entram nesse outro link aqui. Pera aí. Aí a gente termina. Isso. Deixa eu criar aqui para vocês aqui. Rapidinho já mando aqui. Acho que já está aula rádio continuação. Aí todo mundo já migra para cá, tá? Colocar aqui 8h45, né? 8h40, colocar 8h40. Ah, tá 8h30, não tem problema não. 9h30. Tá. Salvar. Enviar. Agora eu acho que vai dar certo, gente. Aí, vamos ver. Às vezes eu entro aqui e mando um e-mail e aconteceu já tinha acontecido isso uma vez, eu mandar no meu e-mail pessoal. Aí, como não é um e-mail corporativo, tá liberado só 1 hora. Vocês receberam aí o link? Travou aqui? Ainda não. Ainda não. Ô, Renato, Oi. enquanto manda aí, você falou que a questão de apresentar a mamografia junto com o ultrassom é para evitar os falsos diagnósticos e o quê? Mostrar a localização do... Isso, por exemplo, se eu tenho na mamografia um nódulo, para eu achar esse nódulo na mama pelo ultrassom é muito mais fácil. Na mamografia eu sei a distância da pele, a distância da papila,
eu sei onde que está essa localização do nódulo, porque, gente, às vezes é muito difícil. A gente está procurando uma agulha no palheiro, muitas vezes. É um nódulo pequeno, uma mama grande, entendeu? Então, muitas vezes, para quem está fazendo, é só quando a gente faz que a gente sabe a importância. É muito mais fácil da gente achar e caracterizar uma lesão quando tem a mamografia. Então, se a paciente fez a mamografia, deu um BIRAD zero e vai fazer ultrassom, aí sim que eu preciso da mamografia para eu saber qual o tipo de lesão que eu estou procurando. Tá? Então, via de regra, a gente faz somente com a mamografia. Mas é claro que a gente abre exceções, eu falei isso para vocês, tudo na vida é bom senso. Uma paciente que às vezes andou 3 horas de viagem para poder fazer ultrassom com você, de fora, esqueceu a mamografia, você não vai mandar essa paciente voltar? Claro que não. Você vai fazer, colocar uma observação, que não tinha mamografia, que a mamografia não foi apresentada, que isso diminui a sensibilidade do ultrassom e tudo. Tem toda uma especificação que a gente faz. Agora, muitas vezes acontece também o contrário, outras situações, por exemplo, a paciente às vezes está com uma mastite, um abscesso na mama. E aí, muitas vezes quer só fazer o ultrassom para saber se tem que drenar aquele abscesso, o tamanho daquele abscesso. Você vai pedir para o paciente fazer uma mamografia para comprimir aquela mama? Não precisa, tá? Então é bom senso. E mastite, abscesso, essas coisas, a gente também abre exceção para fazer ultrassom. Mas, porém, gente, são situações específicas. A gente está falando aqui de uma forma geral, um rastreio, tá? De rastreio, é melhor ela, às vezes, deixar de fazer ultrassom, se ela nunca fez a mamografia, e fazer a mamografia, porque ela vai estar sendo melhor rastreada do que pelo próprio ultrassom. Porque é o que eu falei para vocês. O melhor método para ver microcalcificações é a mamografia, que é a forma do câncer de mama inicial. Muitas vezes, o carcinoma ductal, ele se manifesta como microcalcificações na sua forma inicial. Tá bom? Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. Gente, deixa eu perguntar outra coisa para vocês. Vocês receberam o link aí? Da outra aula? Ainda não. Uai. Então, vamos ver. Peraí, se acabar aqui, aí eu mando de novo. Que eu mandei ali e nada, né? Vamos ver aqui. Quando estiver faltando 3 minutos, vocês me avisam. Que aí eu já tento finalizar aqui e mandar aqui. Esses nódulos aqui, ó, o que vocês acham deles? Suspeito ou não suspeito? Não suspeito. Não suspeito. O B, né? O B, esse aqui. Isso. Ele tem que... Isso aqui não é sombra acústica posterior, isso aqui é sombra lateral, tá? Essas sombrinhas laterais, isso não é suspeito, tá? Tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes no reforço, às vezes pode também dar essas sombrinhas laterais. Sombra acústica posterior, esse aqui, ó, é uma sombra mesmo, tá? É esse aqui, ó, cadê? Vou mostrar aqui, ó. Tinha outra imagem de sombra aqui, mas enfim, é esse aqui, ó, uma sombra mesmo, tá? Então, sombras laterais não são. Esse aqui. Ô, Renato, nesse aí que tem um B, se fosse sombra acústica, seria todo, né? Tipo, ele embaixo todinho, né? Esse espaço. Tudo. Seria embaixo dele aqui, todo a sombra inteira aqui, igual esse aqui, ó. Embaixo tudo, tá? Sombra é isso. Sombra lateral não é. Esse aqui é sombra lateral, a gente nem escreve, tá? Esse aqui não é suspeito, não. Tá bom? E esse nódulo aqui é suspeito ou não? Suspeito. Suspeito. Por quê? Ele é irregular. E vocês acham que ele é mais alto do que largo ou não? Mais alto que largo. Parece que é mais alto que largo, vou medir, né? Esse aqui é suspeito ou não? É assimétrico, né? Parece irregular. Irregular. Tá vendo? Não é difícil, gente. Vocês estão batendo o olho aqui, ó. Não suspeito. BIRADS o quê? 3. Vamos só acompanhar, tá? 98% de chance de ser benigno, ou seja, muito provável que é um fibroadenoma. É um nódulo de longe mais comum, né, nas mamas, tanto femininas, até masculina também pode dar o fibroadenoma. Esse aqui
É um nódulo suspeito, tem que biopsiar. Esse aqui também é um nódulo muito suspeito, tem que biopsiar, porque é um nódulo mais irregular que pode até ser classificado aqui muitas vezes como espiculado, tá? Umas espículazinhas, enfim. Esse também é um nódulo que precisa ser biopsiado, tá bom? Então, de nódulo não é difícil. É sombra, contorno, forma, né? Se é mais alto do que largo, se é mais largo do que alto, né? Ovo em pé, ovo deitado. E agora nós vamos entrar nos cistos, tá, gente? Cistos é o que eu falei para vocês, tá? Eles, na mamografia, vão ser igual ao nódulo, igualzinho, tá? A gente muitas vezes, vocês vão ver que vai ter lesões idênticas, igual eu mostrei naquele primeiro slide, aqueles primeiros slides, que você não vai saber se é um nódulo sólido ou cístico. Claro que quando especulado ou quando muito denso, tende a ser nódulos sólidos. Mas especulado a gente já sabe que é sólido, né? E aí já não é nem BIRAD 0, é BIRAD 5, já de cara, né? Que eu já mostrei para vocês alguns exemplos, né? Na primeira aula. E aqui é um BIRADS o quê? Nesses nódulos. Qual BIRADS que eu vou dar? Seria 2? Por que 2? Eu estou falando só na mamografia. Ele parece ser benigno. Mas, porém, eu tenho que saber se é o quê? Se é cisto. Então, na mamografia, gente, cuidado, que o pessoal erra isso em prova. É 0, tá? Na mamografia, estou falando da mamografia, parece ser benigno. Se for um nódulo sólido, ele é circunscrito, só que um nódulo sólido, eu tenho que dar um BIRADS 3 porque eu tenho que acompanhar ele. Se for um cisto, é um BIRADS 2. Eu já sei que é benigno. Então, qual que é o BIRADS da mamografia? É 0, porque eu não sei se é sólido ou se é cístico. Isso muda o BIRADS. Então, BIRADS da mamografia é um BIRADS 0 e eu tenho que fazer o ultrassom. E aí, na hora que eu faço o ultrassom, o que eu vejo? Um nódulo circunscrito, anecoico, e o que é isso aqui? Acendeu a lanterna, reforço acústico. Olha a sombrinha lateral aí, que eu falei com vocês que pode ter. Isso não é sombra acústica posterior, pelo contrário, ele está com reforço acústico posterior. É só eu olhar. Embaixo do nódulo está aceso. Dos lados ali, está mais apagado. Ou seja, acendeu a lanterna aqui, reforço acústico posterior. Esse aqui era um cisto simples. Não tem septo, não tem conteúdo espesso, né, não tem componente sólido. Então, esse é um exemplo de um cisto simples pela mamografia, tá? Então, são aqueles cistos regulares, né, que não tem septação, não tem conteúdo espesso, não tem componente sólido mural. É um cisto mais tranquilo, tá? Quanto tempo tem aí, gente? 2 minutos. 2 minutos? Vixe. Vocês não receberam o link? Não. Não. Deixa eu tentar mandar aqui. Aqui, acho que é esse aqui, peraí. Agora eu acho que vai. Deixa eu ver. Receber? Agora recebemos. Tá um horário diferente aqui. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui. Editar. Eu nem sei se precisa editar, mas vou colocar aqui para não ter erro. Agora é 8h40, colocar 8h30 até 9h30. Salvar. Vamos migrar para esse aqui já?